Bom, gente, agora vamos para a nossa terceira doença da aula, e eu acredito que essa seja a doença mais importante, que nos últimos anos é que vem mais sendo cobrada em prova. Então vamos falar da endocardite infecciosa, que não é uma doença só do cardiologista, é doença do infectologista, é doença do clínico geral, é do cirurgião cardíaco. Então vamos com alguns conceitos introdutórios. Sobre a endocardite infecciosa é infecção do endocárdio. Embora muita gente ache que isso é infecção das válvulas cardíacas, não é obrigado a ser das válvulas, embora seja mais comum. Pode ser de qualquer área do endocárdio. Geralmente a gente tem um mecanismo fisiopatológico bem descrito. O que é que acontece primeiro? Uma lesão endocárdica predisponente. Então, se a gente tem uma área de um fluxo turbulento dentro do coração, por exemplo, uma insuficiência valvar, uma estenose valvar, tem um material protético valvar que toda vez gera um gradiente, gera uma resistência ao fluxo, então a gente vai ter uma lesão cardíaca predisponente. A gente vai ter inicialmente a formação, tá certo, de uma endocardite trombótica não infecciosa, ou seja, é estéreo, a gente vai ter o acumular de plaquetas, de fibrina, até mesmo de hemácias, mas não tem infecção, não tem micro-organismo, não tem bactéria. E em determinados cenários a gente tem uma bacteremia, ou seja, a presença de bactérias na corrente sanguínea, mas pode ser fungo também, pessoal, mas mais comumente bactéria. Essa bactéria vai lá naquela vegetação que anteriormente não era infecciosa e forma-se, tá certo, uma infecção, tá certo? Forma-se uma vegetação infectada, endocardite infecciosa. Então, o grande achado da endocardite, pessoal, o grande achado patológico é a vegetação. Mas como a gente vai ver, a vegetação ela pode ser estéril, pode não ter micro-organismo, e a gente pode ter endocardite sem vegetação, mas é o grande marco. Falou na prova no indivíduo com síndrome febril com vegetação, isso é igual a endocardite. E quais são os pacientes de maior risco para endocardite infecciosa? Os pacientes portadores de prótese valvar, seja bioprótese ou prótese mecânica, ou seja, biológica ou mecânica. Os pacientes com cardiopatia congênita, especialmente as cianóticas, comunicação interventricular, tetralogia de Fallot. Pacientes com doenças valvares, estenosantes ou insuficientes. Usuários de droga endovenosa, isso é um subgrupo que vem crescendo em importância. E pacientes com história prévia de endocardite, porque acredita-se que ele tem um substrato já, ele tem um pano de fundo que predispõe a endocardite, então ele pode ter novos episódios de endocardite. Ok? O quadro clínico, pessoal, o quadro clínico ele pode ter um amplo espectro de apresentação clínica. A gente dividiu aqui a endocardite infecciosa em aguda e subaguda de uma forma mais didática, porque assim costuma aparecer em prova. Mas lembrar que na prática pode haver uma sobreposição desses dois quadros. Então, na endocardite aguda, a gente tem um quadro geralmente hiperagudo. O indivíduo se apresenta muito toxemiado, mais comumente é pelo Staphylococcus aureus, mas pode ser, por exemplo, o Streptococcus beta-hemolítico. A gente costuma ter fenômenos vasculares, ou seja, fenômenos embólicos, embolias sépticas. A gente pode ter pequetequias subconjuntivais e subungueais, então a gente tem que olhar sempre a conjuntiva e a unha dos indivíduos suspeitos de endocardite. Podemos ter as lesões de Genway e outros êmbolos sépticos. Esse êmbolo séptico pode ser, por exemplo, para o baço, levando o que, pessoal? Levando ao infarto esplênico. A gente pode ter êmbolo séptico, olha para o sistema nervoso central, levando ao que? A quadros de AVC isquêmico. Isso pode estar presente em até 15 a 30% dos indivíduos. Já na endocardite subaguda, o quadro clínico é mais arrastado. Os germes mais comumente envolvidos, Streptococcus viridans, que é uma bactéria que habita a cavidade oral. Podemos ter o enterococo e o Staphylococcus coagulase negativo, por exemplo, Staphylococcus capitis, Staphylococcus hominis ou epidermidis. A gente pode ter uma esplenomegalia reativa, nesse caso aqui não é por infarto esplênico, geralmente é reativa pela infecção prolongada. Podemos ter uma síndrome consumptiva com perda de peso. E mais comumente nas formas subagudas a gente tem os fenômenos imunológicos, formação de imunocomplexo, do que os fenômenos vasculares, do que as embolias sépticas. Que fenômenos imunológicos são esses? Nódulos de Osler, tá certo? Que são nódulos geralmente que a gente tem aqui na palma da mão ou então na planta dos pés, geralmente são nódulos dolorosos, ao contrário das lesões de Genway não dói, mas os nódulos de Osler dói. A gente pode ter manchas de Roth, a gente vai ter um exemplo aqui no próximo slide, que a gente visualiza na retina. A gente pode ter uma glomerulonefrite pós-infecciosa por deposição de imunocomplexo. Então a gente pode ter glomerulonefrite com complemento consumido e podemos ter o fator reumatoide, que é um fenômeno também imunológico. Então fenômenos imunológicos são possíveis na endocardite, especialmente na apresentação subaguda. E aqui a gente traz algumas alterações clínicas. De vez em quando aparece uma figurinha dessa em prova, e as questões de prova gostam de tentar confundir os conceitos. Então, lesões de Genway são esses pontos aqui escurecidos nas palmas das mãos, plantas dos pés, são embolias sépticas, são lesões indolores. Os nódulos de Osler são esses nódulos, também não pode ser observado na palma das mãos e planta dos pés. Aqui é fenômeno imunológico, não é embolia séptica, e geralmente esses nódulos são dolorosos. As manchas de Roth são essas
hemorragias que a gente observa na retina com esse núcleo, com esse centro mais pálido. Tá vendo aqui outro exemplo. Então, manchas de rodo também são fenômenos imunológicos. A gente pode ter embolia séptica para o sistema nervoso central. Pode ser, por exemplo, um AVC isquêmico, como eu disse, manifesta em 15 a 30% dos pacientes com endocardite. E a gente pode ter também um aneurisma micótico, que felizmente é menos frequente, 1 a 2% dos casos. Preste atenção, o termo micótico não é porque se refere a fungo. Então, qualquer germe, bactéria, pode levar a aneurisma micótico. A gente tem o quê? Embolias sépticas para os vasos pequenininhos que vão nutrir a parede dos vasos do sistema nervoso central. Isso pode levar a uma fragilidade desses vasos, formação de um aneurisma e um aneurisma desse se romper, levando a uma hemorragia intracraniana, que costuma ser um quadro fatal. Então, embora pouco frequente, o aneurisma micótico ele costuma ser grave quando rompe, e lembrar que esse termo micótico não está se referindo a fungo, ok? E como é que aparece endocardite infecciosa na prova? Vai aparecer com a seguinte combinação. Vai ser um quadro febril, uma síndrome febril na imensa maioria das vezes. Febre está presente em 85 a 90% dos pacientes, com alguma combinação desses outros achados. Sopro cardíaco, então, febre mais sopro cardíaco na prova, endocardite, certo? Febre com alteração cardíaca predisponente, prótese valvar, com uma valvopatia prévia, a gente tem que pensar, com dispositivo intravascular, então o paciente que tem um catéter venoso central, catéter de hemodiálise, faz uma infecção relacionada àquele catéter, evolui com síndrome febril, a gente tem que pensar em endocardite. Ou então um indivíduo com síndrome febril com fenômenos embólicos ou imunológicos. Por exemplo, é comum, eu trabalhei numa enfermaria de cardiologia que a gente recebia muito paciente proveniente de hospitais de neurologia, porque o indivíduo abria o quadro com AVC isquêmico. Mas quando ia se investigar, ele tinha uma história de febre, ele tinha um sopro cardíaco à ausculta, e esse indivíduo, na verdade, ele tinha uma endocardite infecciosa. Então, síndrome febril com AVC isquêmico, com infarto esplênico, tem que pensar em endocardite. Ou então, síndrome febril com paciente que tem o quê, pessoal? Que tem os nódulos de Osler, que tem as manchas de rosto, que tem uma glomerulonefrite com queda de complemento, a gente também pensa em endocardite. Ok? Em relação à etiologia, endocardite aguda, já tinha falado para vocês, o principal representante é o Staphylococcus aureus. Cuidado com as situações que a gente tem um risco aumentado do Staphylococcus meticilina resistente. Por exemplo, se o indivíduo é usuário de droga endovenosa, que a gente vai comentar aqui, se tem catéter venoso implantável, se o indivíduo está internado, então a gente vai pensar em MRSA. Geralmente, cursa com grandes vegetações, então quanto maior o tamanho da vegetação, pessoal, maior o risco de embolia séptica, ok? Pacientes usuários de catéter venoso central, especialmente diálise de droga endovenosa e alto risco de embolia sistêmica. O que é que faz diminuir o risco de embolia sistêmica, pessoal? São duas coisas na endocardite. Antibiótico adequado, então diminui bastante o risco de embolia, e a outra é cirurgia. Por isso que uma das indicações cirúrgicas é para diminuir o risco de embolia, como a gente vai comentar. Na endocardite subaguda de válvula nativa. Válvula nativa é o que, pessoal? É a válvula própria do indivíduo. É aquele indivíduo que não tem prótese, é a válvula que ele nasceu com ela, certo? A gente tem Streptococcus viridans, que é aquele que habita a cavidade oral. É o germe mais comum envolvido nas endocardites. Isso já caiu essa pergunta em prova, certo? Então é o germe mais comum das endocardites de válvula nativa. E geralmente está associado a manipulações dentárias. É por isso que quando a gente for falar de profilaxia de endocardite, a gente faz um antibiótico para diminuir o risco de quê? De infecção pelo Streptococcus viridans quando vai fazer procedimento odontológico. Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium, a gente vai pensar quando tem instrumentação urinária, quando o paciente tem catéter venoso central, geralmente é de ambiente hospitalar, indivíduo internado. Tá certo? Os Streptococcus bovis ou galolíticos, esse é o nome mais recentemente utilizado, a gente tem que pensar em lesão colônica. Então, falou em bacteremia ou endocardite por Streptococcus bovis ou galolítico, é a mesma coisa, tem que fazer colonoscopia, tem que pensar em lesão colônica, especialmente no câncer de cólon. Fungos, mais comum é Cândida. Geralmente são indivíduos multi-invadidos, com catéter venoso central, com usuários de droga endovenosa, então com múltiplos esquemas de antibiótico. E a gente tem um grupo de bactérias chamada Racec, que a grande particularidade é que a gente não consegue isolar em meios de hemoculturas comuns. Então, esse grupo Racec é um grupo composto por bactérias com nomes bem complicados. Então, apareceu um nome bem complicado de bactéria que você nunca ouviu falar na vida, falando em endocardite, pense no grupo Racec, de forma característica, tem uma cultura negativa, porque elas não são facilmente isoladas pelos meios de culturas tradicionais. Vamos falar agora de endocardite em situações específicas. Por exemplo, após uma cirurgia de troca valvar. Se essa cirurgia é precoce, ela é antes de 1 ano, especialmente antes de 2 meses, a gente vai pensar em germes do hospital. Então, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, especialmente meticilina resistentes, bacilos gram-negativos e fungos.
Se essa cirurgia foi feita após um ano, ou seja, tem mais de um ano da cirurgia, a gente vai pensar nos mesmos germes que a gente já começou até aqui, são os germes da comunidade. Staphylococcus aureus, Streptococo e o Enterococo. Tem crescido muito, pessoal, isso aqui, ó, a endocardite associada aos cuidados de saúde. Aquele indivíduo que está multi-invadido, múltiplas comorbidades, tem catéter venoso central, às vezes um paciente faz quimioterapia, tem um catéter totalmente implantável, paciente de UTI, tá certo? Então a gente vai pensar em germes do hospital. Staphylo aureus, coagulase negativo, todos os dois meticilina resistente, MRSA, enterococo, bacilos gram-negativos e fungos. E também temos endocardite associada a dispositivos, ou seja, marca-passo e cardiodesfibrilador implantável, ou seja, marca-passo e CDI. Os principais representantes são Staphylococcus aureus e coagulase negativo. E aqui sempre, ó, a gente tem que pensar em MRSA, ou seja, meticilina resistente. É por isso que o tratamento de escolha é vancomicina para esses pacientes com endocardite relacionada a dispositivos. E endocardite em usuários de droga endovenosa e pacientes portadores de catéter venoso central. Usuários de droga endovenosa mais comumente serão indivíduos jovens do sexo masculino, e naqueles indivíduos que têm catéter venoso central, a gente vai ter infecção relacionada a catéter venoso central, bacteremia, e que por sua vez a bactéria vai lá, tá certo, na válvula e forma a vegetação. E aqui uma particularidade. Eu falei naquela fisiopatologia da endocardite que a gente tem uma lesão cardíaca predisponente, a gente tem bacteremia, e depois a bactéria vai lá e forma a vegetação, tá certo? A vegetação com micro-organismos, a vegetação séptica. No caso do Staphylococcus aureus e da Cândida, ou seja, dos fungos, não precisa de lesão predisponente, porque eles são germes tão virulentos que só o fato de eles estarem circulando lá na corrente sanguínea, eles podem chegar lá na válvula, numa válvula que está boa, que não tem lesão nenhuma prévia e provocar endocardite. Então, esses dois germes especialmente são exceções àquela regra de fisiopatologia que eu falei. E aqui a gente tem que pensar em infecção por Staphylococcus aureus MRSA. E prestem atenção, o indivíduo que injeta droga endovenosa, ele injeta onde no sistema venoso. O catéter venoso central está instalado onde? Como o próprio nome diz, uma veia. Então as veias vão drenar para onde? Vão drenar para câmeras direitas, átrio e ventrículo direito. Por isso que a válvula tricúspide é a mais comumente envolvida nesse cenário, certo? De forma bem mais comum do que na endocardite de válvulas à esquerda, a gente costuma não ter sopro aqui na endocardite de tricúspide, e a gente costuma ter embolia séptica pulmonar. Olha só, da tricúspide, se solta um êmbolo séptico, ele vai para onde, pessoal? Vai para a circulação pulmonar. Então vai dar o quê? Acometimento pulmonar. Então não é incomum o indivíduo que faz endocardite de válvula tricúspide abrir o quadro muitas vezes com uma infecção pulmonar. Geralmente vai ter o quê? Múltiplos nódulos, tá certo? Cavitados, que lá no laudo da tomografia o radiologista vai dizer, sugere-se ter embolia séptica, ok? E a gente não tem embolia sistêmica. Embolia sistêmica são para as endocardites de câmaras esquerdas, aorta, aórtica e mitral. Vamos treinar aqui, certo? Questão do Hospital Israelita Albert Einstein, 2019. Homem de 30 anos apresenta febre alta, calafrios e falta de ar aos esforços há 3 dias. Falta de ar denota o quê? Insuficiência cardíaca. Então, outra dica aqui para vocês. Apareceu febre mais insuficiência cardíaca. Isso aqui, até que se prove o contrário, é igual a endocardite infecciosa, ok? Por quê? Porque vai haver destruição valvar, vai haver insuficiência da válvula e clínica de endocardite. Não há sintomas respiratórios, gastrointestinais ou urinários. Nega quaisquer outras queixas na anamnese. O exame físico revela sopro. Olha só, então o paciente tem febre, tem clínica de IC e tem sopro, endocardite. Embora external esquerda alta e manchas de rosto. Olha só, tem um fenômeno imunológico. Faz segmento médico regular e não há descrição prévia de alterações na ausculta cardíaca na revisão de prontuário. Então não parecia ter valvulopatia. Então a gente tem que pensar o quê? Num germe muito virulento. O paciente relata, olha só, o uso de drogas injetáveis nos últimos 2 anos. Nega doenças cardíacas, procedimentos cirúrgicos prévios, não há outras comorbidades e sorologias recentes, todas negativas. O agente microbiano mais provável de ser observado nas hemoculturas coletadas para esse paciente é usuário de droga injetável. A gente pensa em que, pessoal? Staphylococcus aureus, especialmente MRSA. O B, Streptococcus bovis, é aquele que a gente tem que pensar em doenças do cólon, tem que fazer colonoscopia. O víridas é aquele que está na cavidade oral, é o germe mais comumente implicado na endocardite de válvula nativa. O Cardiobacterium hominis não é uma bactéria comumente encontrada na endocardite. Staphylococcus epidermidis, a gente poderia pensar no indivíduo que tivesse catéter venoso central, ou então tivesse uma cirurgia de troca valvar há menos de 1 ano. Ok? Então, usuário de droga endovenosa, a gente pensa em Staphylococcus aureus, especialmente em MRSA, gabarito letra A.